Vamos pegar a nossa Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 22, versículo 1. Estava, pois, perto a festa dos ázimos, chamada Páscoa, e os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o mataria Jesus, porque temiam o povo. E entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha o sobrenome Iscariotes, o qual era um dos 12, e foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães, de como lhe entregaria, os quais se alegraram, e convieram lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Versículo 7. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide e preparai-nos a Páscoa, para que comamos. E eles lhe perguntou: Onde queres que a preparemos? Algumas famílias não estão hoje aqui, porque estão viajando. E o nosso país é um país considerado oficialmente católico romano, né? E a gente consegue notar isso por alguns feriados que nós temos durante o nosso ano cível aí, né? Então, por exemplo, dia 10 de outubro é o dia da padroeira oficial do Brasil, não é verdade? Mas essa data, 12 de outubro, na verdade é uma data que referencia a Cristóvão Colombo, que em 1492, dia 10 de outubro, chegou nas Américas, através dos reis católicos espanhóis. Então o que nós temos visto, por exemplo, você pode ver nesse feriado religioso, é que às vezes as pessoas utilizam coisas que não estão na Bíblia. Como, por exemplo, nós vamos falar hoje. As pessoas chamam a sexta-feira de santa. Isso é uma coisa que não está na palavra de Deus. Deus não ensina dessa forma. As pessoas às vezes chamam a ceia de Santa Ceia. Isso é uma coisa também que não está na palavra de Deus. Muitas vezes, pelas tradições, nós usamos termos sem conhecimentos, mas que não vêm do Espírito Santo. Então, um objeto que nós vamos falar hoje, um dia, um ato, ele não é santificador. O que santifica o pecador é o sangue de Jesus que nos comprou. Então, entre os costumes e as tradições religiosas, muitas vezes o que as pessoas fazem não é aquilo que faz a vontade de Deus. Por isso nós temos duas perguntas, você que está em casa, você não está vendo, mas a primeira pergunta que nós vamos responder essa noite é: esta Páscoa religiosa comemorada, é a Páscoa que foi instituída pelo Senhor? E a segunda pergunta que nós temos é: a Igreja de Jesus Cristo comemora ou comemorou a Páscoa judaica depois da morte de Jesus? Garrou, né? Então o nosso tema de hoje é: Jesus, Ele é a nossa Páscoa, ok? No versículo, não é a primeira vez que eles buscavam oportunidade para matar Jesus, tá bom? Então olha só, o versículo 1 diz que próximo das festas do ázimo, nós falamos semana passada que quando o povo estava no deserto, Deus instituiu as três festas solenes. Lembra lá no livro de Êxodo, no capítulo 23, no versículo 14, a festa dos ázimos, a festa da Páscoa, depois a festa das cegas e da colheita. O povo tinha que fazer essas festas referenciando aquilo que Deus tinha feito por todo aquele povo. E no tempo de Jesus, como era a aliança de Deus, como era uma ordenança, o povo estava ali para cumprir. E Jesus então, a partir do versículo 7, pediu que os seus discípulos fossem preparar o lugar para eles comerem a Páscoa. Você encontra aqui
a referência em que Jesus ele é o Cordeiro de Deus e que ele seria morto. Nós vamos falar isso essa noite. Embora no versículo 1, é bom destacar, as pessoas queriam matar Jesus, assassinar ele, a Bíblia diz, a própria palavra de Jesus, que ninguém podia tirar a vida do nosso Senhor, mas ele voluntariamente daria para a remissão dos nossos pecados. Para responder essas duas perguntas, nos dias de hoje nós temos basicamente duas festas das Páscoas religiosas que nós encontramos, ok? A primeira é a festa romana e tem a ver com a primeira parte do nosso título aqui, que é uma festa de tradições religiosas, mas não se encontra quase nada do que tem na Bíblia para essa festa. A segunda que você encontra, vai responder a pergunta, mas é o nosso primeiro tópico, a continuação dele, é que os judeus comemoram a Páscoa, mas sem nenhum sentido referente à palavra de Deus, depois que Jesus morreu. E é isso que nós vamos falar esta noite. A Páscoa é uma tradição religiosas, de algumas religiões, né, que não condiz, como eu disse, quase nada do que tem em Êxodo no capítulo 23 que nós encontramos, e nos outros capítulos. Então a Páscoa, ela é uma tradição que as pessoas comemoram hoje, com as figuras que até apresenta Jesus, mas é muito mais coisas humanas do que coisas que estavam lá no princípio, quando Deus escreveu, como por exemplo, o coelho da Páscoa, né? As pessoas dizem assim, não, o coelho da Páscoa, ele é só para vender chocolate, não é? Mas na verdade o coelho da Páscoa, ele não foi instituído nos dias de agora, nesse século. O coelhinho da Páscoa, né, ali com o seu chocolate, ele foi instituído no século IX, pela igreja romana, porque era um hábito deles pegarem parte das coisas da Bíblia. Quando eles conquistavam certos territórios, como por exemplo os bárbaros no século IX, o que eles faziam? Eles agregavam a cultura religiosa daquele país, então eles pegaram a Páscoa e colocaram o quê? O coelho, porque o coelho era uma deusa dos bárbaros, dos germânicos, né? Nada muito diferente, para você ter uma ideia de como as coisas vão sendo acrescentadas e foge totalmente da vontade de Deus e da Bíblia, é que quando eles chegaram aqui no Brasil, os reis, né, como nós falamos de Cristóvão Colombo, e os reis católicos, né, como por exemplo de Portugal, o que eles faziam? Eles faziam a mesma estratégia. Quando eles chegaram aqui no Brasil, eles precisavam o quê? Eles precisavam evangelizar os índios. Então o que eles faziam? O índio falava que o Deus dele era o quê? O sol e a lua. E aí os jesuítas, em nome de Deus, falavam o quê? Não, esse Deus que você chama de sol e de lua, na verdade, ele é Jesus e Maria. Então você vê o coelho da Páscoa, é uma coisa que não tem nada a ver na Bíblia, no Velho Testamento. Quando eles não convertem uma pessoa com as mentiras, converte ao fio das espadas. Nós sabemos, está tendo uma série, quem quiser assistir aí no History, que chama Guia Incorretamente Político, né? Onde mostra a história dos brancos, né, considerados assim, que veio no Brasil, começaram a exterminar os índios, né? Então você vê uma série de ações políticas, ações de dinheiro, misturado com ações religiosas em nome de Deus. Mas nada tem a ver a Páscoa de Deus com a Páscoa dos homens. Agora, que sentido que faz, por exemplo, os judeus, que mesmo Cristo, o Redentor, né? Porque a palavra, o Cristo, no original, no grego, significa ungido. Então, após a morte de Jesus, a Bíblia nos ensina de uma nova aliança. Nós já vamos ler sobre essa nova aliança. O apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Coríntios, em 1 Coríntios, no capítulo 11, ele fala sobre essa nova aliança. Então, se há uma nova aliança, porque a primeira aliança ela era perpétua. Deus deu aquela promessa para o seu povo, para os judeus, de uma forma perpétua, em que ele iria o quê? Cumprir a sua promessa. A promessa feita para Adão, a promessa feita para Abraão, para Isaac, para Jacó, Deus cumpriu. Mas era uma promessa, aquela promessa daquele cordeiro degolado, uma promessa transitória, de figura em que um dia Deus enviaria o seu filho para nos salvar. E quando Jesus morre naquela cruz, não há mais a necessidade do cordeiro degolado,
porque esse cordeiro é a figura de quem? De Jesus. Mas as pessoas continuam ainda, de alguma forma, a comemorar a Páscoa, ou pelas tradições que foram se entrando com figuras que não tem nada a ver com a Bíblia, ou por falta de crer em Jesus como Salvador. Se a gente, para começarmos a responder essas duas perguntas, nós não podemos deixar de fazer algumas citações, como por exemplo em Lucas no capítulo 2, né? A Bíblia diz, pode abrir a sua Bíblia lá em Lucas no capítulo 2, versículo 41, né? Que Jesus, ele aprendeu a cumprir a lei com seus pais. Então ele participou da Páscoa. Ninguém está falando que a Páscoa, por exemplo, dos judeus, não é uma coisa que Deus ordenou. Deus ordenou sim. Em Lucas no capítulo 2, e no versículo 41, a Bíblia diz que seus pais subiam de ano em ano a Jerusalém, que é onde se sacrificava a Páscoa. Olha só, Lucas capítulo 2 e versículo 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo os costumes do dia da festa. E regressando eles, terminaram aqueles dias, e ficou o menino em Jerusalém, e não soube José e sua mãe. Pensando, porém, eles que tinha na companhia pelo caminho, que andando pelo caminho de um dia, procuravam entre os seus parentes e conhecidos. E como não encontraram, voltaram para Jerusalém e buscaram ele. Então, de fato, a Páscoa era uma instituição de Deus. Quando você olha o ministério público de Jesus, em João no capítulo 2, versículo 3, Jesus está participando na Páscoa. Em João no capítulo 7, depois versículo 3, Jesus também está participando da Páscoa. E quando você abre a Bíblia, em João, o mesmo livro, no capítulo 11, após a morte de Lázaro, é o que foi, assim, de fato mesmo, o ódio que dominou os sacerdotes, dominou aquele clero religioso, que fez com que chegasse ao ponto que nós lemos em Lucas no capítulo 22, em que eles queriam matar Jesus de todos os jeitos. Então você perceba que no Novo Testamento há a Páscoa. As pessoas estão ensinando seus filhos a irem à casa de Deus, sacrificar o cordeiro como Jesus fez, né? Jesus participou do seu ministério da Páscoa, mas a Páscoa, após a morte de Jesus, olha só a questão que Paulo nos coloca. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, o apóstolo Paulo vai nos mostrar que Jesus, ele é a nossa Páscoa, que Jesus era aquele símbolo daquela festa. 1 Coríntios capítulo 11, nós vamos ler o versículo 23 até o versículo 26. Então naquela noite, né, após nós lermos os versículos, nós não lemos, mas nós vamos ler depois no versículo 14 ao versículo 16, em Lucas no capítulo 22, ok? Jesus, o que Jesus fazia naquela noite? Ora, Jesus participou daquela festa judaica, ele cumpriu toda a lei do Senhor. Mas olha só o que o Paulo escreve para as igrejas no Novo Testamento. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O que ele recebeu do Senhor? Ele recebeu aquela nova aliança, ele recebeu a ceia do Senhor. Ok? Continuação do versículo. E tendo dado graças, vou começar de novo, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o quê? O pão. E tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beber deste cálice, anunciarás a morte do Senhor, até que venha. Então olha só, esse texto está dentro, claro, de um contexto.
Então Jesus, na noite em que ele foi traído, ele cumpriu aquela figura do Velho Testamento da Páscoa. Ele é aquele cordeiro degolado, ele é aquele qual sangue foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Repara que no versículo 26, o que o Paulo entrega para as igrejas? Ele entrega o final do versículo: anunciai a morte do quê? Do Senhor. Porque a partir do momento em que Jesus ele cumpre a vontade de Deus naquela cruz, uma nova aliança é estabelecida. Não só para os judeus, mas também para os gentios. A aliança de Deus é perpétua no sentido em que Deus, tudo que Deus promete, Ele cumpre. 6.000 anos depois, você quando chove, você pode ver um arco nos céus, porque isso é uma promessa de Deus. Então a aliança do Senhor lá daquela Páscoa é perpétua, porque Deus vai cumprir, mas ela é transitória, porque ela é no sentido de uma figura em que Jesus viria para morrer, para pagar os nossos pecados. Agora, quando você volta lá em Lucas, no capítulo 22, o Paulo está preocupado em ensinar a ordenança para a igreja, porque Jesus deu essa ordem. Você ainda no capítulo 11, você não vê Jesus pegando o cordeiro e comendo aquele cordeiro assado. Você vê ele pegando o pão e dizendo que aquele pão representa o seu corpo. E aquele sangue representa o seu sangue que foi derramado por nós. Então faz sentido alguém comemorar a Páscoa dos judeus ainda nos dias de hoje? Será que faz sentido? Quando você olha do capítulo 13 de Atos até o capítulo 20, onde estão as igrejas, a história da igreja, você vê algum apóstolo, até depois dos próximos livros, escrevendo sobre a Páscoa do Senhor? Não, por quê? Porque olha só o que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, limpai-vos, pois, do velho homem, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, o que está escrito aí, irmão Luiz? Pode falar em voz alta, não consegue ler? Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. Lucas no capítulo 22, no versículo 14, mostra o quê? Mostra o propósito dessa Páscoa. Lucas capítulo 22 e versículo 14, começa falando assim: e chegada a hora. Era chegada a hora em que Jesus iria cumprir o seu propósito. E a aliança de Deus feita com Adão, feita com Abraão, com Isaac e Jacó, seria cumprida. Por uma vez de todas, Jesus morreria uma única vez para pagar os nossos pecados. Agora olhe e note a frase, as 3 palavras que Jesus vai usar nesses versículos. 14. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Estava reunido quem? A sua igreja. E disse-lhes: desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comereis mais, até que ela se cumpra onde? No reino dos céus. 3 coisas são importantes que o Espírito Santo nos mostra sobre a Páscoa que é Cristo. Já falamos várias vezes e até a gente se torna chato em dizer que toda aquela simbologia do Velho Testamento, aquele cordeiro, representava este momento do capítulo 22, em que Jesus morreria por todos aqueles que creem na promessa de Deus. No versículo 14 a 16, Jesus diz 3 coisas que são importantes para nós, já que Ele é a nossa Páscoa. Ele diz assim: desejei muito comer convosco. Agora, por que Ele diz essa frase? Desejei muito comer convosco. Será que era um dia de alegria, um dia em que Jesus ia se formar na faculdade? Será que era um dia de promoção no seu trabalho? Ou um dia de aposentadoria? Ou ele estava contente porque ia chegar o dia do casamento dele? Não, se você olhar do aspecto humano, por que uma pessoa ela vai estar contente por derramar o seu sangue naquela cruz? A Bíblia diz que ele desejou muito, é porque ele ia cumprir o quê? O propósito de vida dele. A segunda coisa que você identifica na palavra de Deus, aqui pelo Espírito Santo, em Lucas no capítulo 22, sempre quando você tem dúvida de algum assunto, leia a Bíblia, a palavra de Deus.
Segunda coisa que podemos destacar aqui é que Jesus disse que ele padeceria. Olha só, e disse-lhe: desejei muito conver convosco antes que padeça. E ele ia padecer com qual propósito? Com o propósito de cumprir a vontade de Deus, a promessa que Deus fez para o homem, lá no Éden. E ele diz uma coisa que é muito importante para nós como igreja, que é a continuação do versículo 16, que ele diz: até que ela se cumpra no reino dos céus. Então, Jesus veio cumprir a aliança, Jesus veio cumprir a vontade de Deus e nos dá o quê? Uma vida eterna. Enquanto está na promessa, enquanto aquele cordeiro é degolado, né, as pessoas ainda estão separadas de Deus. Quando que o Espírito Santo vai vir habitar dentro de um coração, dentro do corpo de alguém? Quando Jesus morre na cruz, vence a potestade, vence o inferno e ressuscita ao terceiro dia. As pessoas passam no Novo Testamento a receber Jesus como o único e suficiente Salvador, recebendo o Espírito Santo, significando que a separação que havia de Deus para com os homens foi tirada. O véu do templo se rasgou, mostrando que a vontade de Deus, ela foi o quê? Ela foi cumprida. Por isso, quando Cristo ele faz aquela obra na cruz, aquele símbolo do cordeiro degolado, ele não precisa, aqui as perguntas, ele não precisa mais fazer isso. Então, o apóstolo Paulo, ele vai escrever para os Efésios, ele vai escrever para os Filipenses, o apóstolo Paulo vai escrever para Roma, para outras nações, e ele não escreve sobre a velha aliança, ele escreve sobre a nova aliança. Em 1 Coríntios, no capítulo 3 e versículo 18, só para não ter problema nenhum, tá? A velha aliança aponta a aliança, a nova aliança, tá bom? Não são coisas assim distintas, mas é o cumprimento da promessa de Deus. Em 1 Pedro, no capítulo 3 e versículo 18, diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para lavar-nos a Deus, mortificando na verdade na carne, mas vivificando pelo Espírito. Então isso mostra para nós essa questão que o apóstolo Paulo está o quê? Apresentando para a igreja. Segura ele, Ana, pega ele e leva. Então, meus irmãos, a pergunta é o seguinte: esta Páscoa religiosa comemorada é a Páscoa instituída pelo Senhor? Nós vamos completar isso no ponto 2 aqui, quando a gente chegar na Páscoa do Velho Testamento, que nós já falamos já dela na semana passada. Mas a Igreja de Jesus Cristo comemora ou comemoraria a Páscoa judaica? Olha só, não. Quais referências que você tem? Nós já dissemos aqui, nenhuma. O que a igreja passa a comemorar é a celebração da ceia, é o batismo como ordenança. Mas a pergunta na nossa mente pode vir: mas por que as pessoas fazem isso? Por que as pessoas fazem um feriado, na sexta-feira não come carne, ou o judeu ainda mata um cordeiro? Por que as pessoas fazem isso? 3 motivos são os principais. Lá em Atos, no capítulo 18, se você quiser abrir aí na sua Bíblia, a primeira resposta, por que uma pessoa ainda comemora a Páscoa judaica, né? Ou essas Páscoas de tradições humanas que ajuntam com religiões pagãs para aglomerar as pessoas, para dar algum sentido para que essa pessoa se sinta bem, faça parte de algum sacramento, para ir para o céu, que não tem nada a ver, porque o cordeiro degolado, Cristo Jesus nos comprou com o seu sangue, você não fez nada pela sua salvação. Mas em Atos, no capítulo 18, o primeiro motivo que nós temos para destacar é que as pessoas podem ainda comemorar a Páscoa do Velho Testamento, porque elas ainda estão em ignorância. Elas não conhecem a palavra de Deus. Antes de eu vir para a igreja, eu não conhecia a palavra de Deus, eu estava na ignorância. Mas olha só um exemplo aqui em Atos, no capítulo 18, e versículo 24. Olha só que interessante, né? O Áquila, ele vai instruir o Apolo, versículo 24. E chegou a Éfaso, tá? O que eles estão ensinando lá? Olha só o que eles estão ensinando.
Eles estão ensinando o batismo, a nova aliança. Eles não estão ensinando sobre a Páscoa. Mas olha só. E chegando a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele conhecia a palavra de Deus. E era instruído no caminho do Senhor, e fervoroso de espírito, falava, ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Por que ele não ensina aqui sobre a ceia? Por que ele não ensina sobre a salvação de uma vez por todas? É porque ele ainda não foi instruído. Quantas pessoas estão nesse mundo ainda?
Voltou, Felipe? Agora voltou, né? Bom, abaixou um pouquinho quem estava em casa aí, mas ouviu, né? Então as pessoas se sentem bem nesse sentido, mas nada que o homem faça pode comprar a sua salvação. Agora preste atenção que ele diz da primeira aliança aqui no versículo 15, vamos ler novamente, já que cortou o áudio. E por isso não está escrito um mediador, porque se há um tem outros, está escrito mediador. Hebreus capítulo 9, versículo 15. De um novo testamento, para que intervindo na morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Ou seja, a primeira aliança, ela é perpétua no sentido em que aquela figura é o que Deus está apontando para Cristo. Mas ela é transitória porque todo ano as pessoas tinham que subir e sacrificar o cordeiro. Você tinha que pegar um cordeiro, degolar ele, fazer uma oferta ali, mas hoje você tem acesso direto a Deus. Olha só o que Jesus fez, deu acesso direto a Deus para que a sua oração possa chegar até o Pai. Mas as pessoas ainda estão presas. Em 2 Coríntios, abra sua Bíblia lá, no capítulo 3 e versículo 11, olha só o que o Paulo nos ensina acerca dessa questão. 2 Coríntios capítulo 3 e versículo 11. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é a glória ao que pertence. Se você olhar o título aí da sua Bíblia do capítulo 13, está escrito a superioridade da nova aliança sobre a antiga. É porque Cristo é perfeito. O homem não pode guardar a lei. Meus irmãos, a arca, como nós falamos na semana passada, era a coisa ali mais sagrada que os judeus tinham. Eles conseguiram perder a arca. Eles conseguiram fazer com que Moisés, alegre, após 40 dias descer com as leis do Senhor, quebrasse as tábuas em pecado. E olha só o Novo Testamento, como o livro de Hebreus, como que se gasta para tirar essas tradições que não levam as pessoas até onde? Até Cristo. Agora o terceiro motivo que nós temos é em Lucas no capítulo 22, versículo 66, volta lá a sua palavra. Então o primeiro motivo pode ser que as pessoas ainda estão em ignorância, elas não conhecem a palavra de Deus. Você precisa ler a Bíblia. A segunda é o aprisionamento religioso do sistema para sacramento, ou por uma pessoa ou por uma ação para você ir para os céus. Agora, terceiro é de fato a negação de Jesus como Cristo. Os judeus não aceitam Jesus como Cristo. Versículo 66, olha só. Capítulo 22, versículo 66, deixa eu pegar o meu pedaço aqui. E logo que depois ajuntaram-se os anciões do povo e os principais dos sacerdotes e os escribas, e o conduziram ao seu concílio e perguntaram: és tu o Cristo? Olha só, versículo 71. Então disseram: de que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos ouvindo da sua boca. Jesus sempre pregou a verdade. Ele sempre pregou que ele era o Cristo. Mas as pessoas ainda continuam na velha tradição da Páscoa, porque elas negam o fato, como os judeus, de Jesus ser o Cristo. Apocalipse fala disso. Jesus fala disso. João, ele faz um resumo, o Espírito Santo no capítulo 1, que ele diz: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então todos os que receberam foram feitos filhos de Deus por adoção. Há uma nova aliança. Agora a primeira Páscoa, nós sabemos, se você quiser abrir em Êxodo no capítulo 12, que ela existiu. E nós não estamos negando que Jesus comemorou a Páscoa no seu ministério. Mas após a morte de Jesus não faz sentido nenhum você comemorar uma coisa que não tem valor, que já está cumprido por Jesus. Há uma nova aliança. Agora o surgimento da primeira Páscoa está lá no Testamento, no Velho Testamento, no capítulo 12, do versículo 5 ao 11. E todos os versículos que você lê, não tem como você não imaginar Cristo na cruz sofrendo, porque eles referem-se aos seus elementos, aquilo que Cristo sofreu naquela cruz.
Olha só, do versículo 5 ao versículo 11. Olha só a Páscoa, instituídas por Deus. Versículo 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula. Outros livros sais, sem mácula, sem mancha, acrescenta, sem defeito nenhum, um macho, representando que seria o quê? Que seria Jesus. De 1 ano, vai tomar das ovelhas da cabra. Aí o versículo 8. E naquela noite vocês vão comer carne assada pelo fogo, com pães asmos, com ervas amargas comerão, representando todo o sofrimento, representando a carne assada que Jesus venceu o inferno, que foi dado todo o poder do céu na terra e debaixo da terra, porque ele venceu. Quando nós olhamos aquela Lucas capítulo 23, eu não lembro se é o 43, que Jesus diz assim: hoje estarás comigo no paraíso. A tradução original, na verdade, diz assim: pois hoje eu te digo, era assim que Deus falava, estarás comigo no paraíso. Mas quando Jesus morre, ele toma o seu lugar, ele desce para um lugar chamado Hades, que é inferno a tradução. E após 3 dias ele ressuscita. O Salmo 68 fala sobre isso. E aí a Bíblia diz que após ele ressuscitar, corpos de muitos santos foram vistos pela cidade. Então está falando, olha só a simbologia que tem aqui apresentando aquela obra de Cristo. Como que um sacerdote, um escriba não sabe que era Jesus naquela morte? E não só até a morte eles podiam dizer, não, mas e esses sinais? Nós nem lemos em Lucas no capítulo 4, eu tinha separado o texto, mas nós vamos ler aqui embaixo. Que todos os sinais apontavam para que Jesus era o Cordeiro de Deus. Quando João viu, o que João disse? No capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E olha só a obra, não só a vida, mas a obra. Versículo 11 do nosso Jesus, representado aqui nessa instituição. Assim, pois, comereis, e o vosso lombo cingido, e os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente, porque esta é o quê? A Páscoa do Senhor. Versículo 12. E eu passarei na terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde o homem até o animal, a todos os deuses do Egito. Olha só, todos os deuses do Egito. A Páscoa foi a última praga sobre o Egito. Lembra que nós falamos que as 10 pragas representavam algum deus dos egípcios, que Deus desconstruiu no coração deles, inclusive do povo que morava lá por 430 anos? Continuação. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que tiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima dela, e não haverá entre vós pragas de mortalidade quando eu ferir a terra do Egito. Pode ler o capítulo 12 em casa. Deus manda passar o sangue nas vergas, no madeiro. Toda a representação da obra de Cristo naquela cruz. Então essa é a primeira Páscoa. Agora olha só a sabedoria dos homens com as suas tradições. Em vez de traduzir Páscoa na sua Bíblia, poderia estar a palavra traduzida, escrita, passagem sobre, porque a Páscoa na verdade foi uma passagem de libertação do Egito para a terra prometida, mas também de passagem sobre que o anjo ia passar e ia tirar a vida daqueles que não tivessem o sangue nas obreiras da porta. Só que traduziram como Páscoa. Não faria muito mais sentido se tivesse passagem sobre, por sentido para nós? Se a palavra batismo tivesse sido traduzida como imersão, as pessoas seriam batizadas no modo errado, que é feita pelas tradições, pela aspersão. Aliás, a aspersão era o sangue que aspergia, as ofertas no Velho Testamento, não é nem o Novo Testamento. Olha só as simbologias, as tradições, o que o homem consegue fazer com aquilo que é certo, que é com a vontade de Deus. Consegue pegar um coelho e encobrir o cordeiro.
consegue pegar uma data e colocar coisas de sacramento para que uma pessoa ou uma instituição como uma igreja seja mais importante que a obra vicária de Cristo na cruz pela remissão dos nossos pecados. Agora, se a Páscoa tem que ser mantida, como algumas pessoas dizem, então por que não se mantém a circuncisão? Por que não se mantém então as festas solenes, como nós falamos na semana passada, né? As festas das colheitas, das trombetas, das cegas. Percebe que nunca tem, né, o mesmo padrão de atuação? Nunca tem. Nunca tem. Agora, quando você vê aquela morte de Cristo na cruz, né? Israel saberia quem era o Cordeiro. No capítulo 4 de Lucas, Jesus está lendo a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia lá, Lucas capítulo 4, versículo 17 a 21. João está anunciando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Capítulo 4, versículo 17. Será que é Lucas 4, 17? Será que eu errei? Já sei que eu errei, hein? Espera aí que eu já acho. Será que é o capítulo 3? Não, é o capítulo 4, tá certo. Capítulo 4, versículo 17. Melhor, versículo 16. E chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou num dia de sábado, segundo os costumes da sinagoga, levantou-se para ler. E foi dado o livro da profecia de Isaías. E quando abriu o livro, se achou no lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Não pensa pobre em dinheiro não, tá? Lembra o Sermão da Montanha? Os pobres de espírito. Enviou-me para curar os aquebrantados do coração. 19. Para pregar a liberdade aos cativos e a restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Anunciar o ano aceitável do Senhor. E encerrando o livro, tornou a dar ao ministro e sentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Por quê? Por causa dos seus milagres. Não tinha como ver a obra e a pessoa de Cristo e não ver o que estava escrito em Isaías e não identificar como Jesus. E olha só o que Jesus disse, continuação do versículo. Então começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Quando Jesus estava na cruz, quem estava ali perto pôde ouvir: Pai, está cumprido. Pai, está cumprido, porque ele cumpriu o quê? Seu propósito. Desejei muito comer essa Páscoa convosco, até que padeça, porque vos digo que não comerei mais, até que ela se cumpra no reino dos céus. Se Jesus não vai comer, Apocalipse capítulo 19, diz que ele não vai nos esquecer, diz que ele vai voltar. Diz que ele vai voltar para reinar e nós seremos o quê? Sacerdotes com ele. Então Israel deveria saber. Agora a igreja no Novo Testamento sabe que Jesus é aquele Cordeiro. Então ela não comemora a Páscoa. Ela celebra o quê? A ceia. Capítulo 1 de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11. O que Paulo diz? Eu recebi do Senhor o que vos anunciei. A nova aliança. Agora eu queria, para encerrar o assunto da nossa mensagem, acredito que essas perguntas estão respondidas. O que há de tão especial no Cordeiro de Deus? Já que nós falamos de Cordeiro, não é verdade? Isaías, no capítulo 53, versículo 1, ele diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se estendeu o braço forte do Senhor? Essa frase,
ela não é uma frase temporal usada para aquele momento. É uma frase usada a quem se estendeu o braço forte do Senhor. É uma frase usada para Adão no tempo dele, para Abraão, para Noé, para o tempo de Isaías, quando ele está escrevendo, em que as pessoas não estão respeitando a aliança do Senhor, no tempo de Jesus. O conteúdo dessa pregação é a aliança do Senhor e o cumprimento dela através de quem? Do Filho de Deus, do Filho do Altíssimo. Agora, o que há de tão especial nesse amor? A questão da Páscoa, ela tem, amanhã provavelmente, que é domingo amanhã, pode ser que esteja um ovo de Páscoa lá dentro da sua geladeira, né? Ontem a gente comprou uma barra de chocolate que é mais barata, né? E derreteu lá numas forminhas, fizemos um coração, já comemos hoje, vamos comer amanhã, vamos comer na segunda, né? Ninguém, não é, Alex? Ninguém vai ser amaldiçoado por comprar um ovo, tá bom? Não tem nada disso. E ninguém vai ser amaldiçoado porque comer carne na sexta-feira, porque Jesus morreu na sexta-feira. Isso é tradição. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Não há condenação. O que há de tão especial no Cordeiro é o que nós olhamos em Romanos, no capítulo 8 e versículo 38. Porque Jesus, ele não somente é o Cordeiro, mas ele é o quê? Ele é o leão. A figura que nós temos na morte de Cristo é aquele Cordeiro degolado. Mas quando nós olhamos para o futuro, até que se cumpra no reino dos céus, nós temos um símbolo de força, nós temos um símbolo de glória, nós temos um símbolo de majestade, que é o leão da tribo de Judá. A questão do ovo de Páscoa não tem problema nenhum, mas não deixe o coelho entrar no lugar do cordeiro na sua casa. A Páscoa dessas tradições é uma oportunidade boa para nós que conhecemos a palavra de Deus, pregar o Evangelho, a verdade. Nós não sabemos, nós sabemos que dia que Jesus morreu, de fato, mas nós não sabemos que dia que Jesus nasceu. O Natal, como nós pregamos aqui, é uma data, não para o crente comemorar uma noite, mas para comemorar todos os dias da sua vida. Mas é uma excelente data o Natal para você pregar o quê? O Cordeiro de Deus também. E o que há de tão especial nesse Cordeiro, o que há de tão maravilhoso, é que não há maldição ou obra nenhuma que o homem faça que pode separar do amor de Deus. Romanos no capítulo 8, e versículo 38 a 39... É até complicado você dizer que é uma das principais referências ou textos da Bíblia, porque se não fosse importante, Deus não teria escrito para nós. Mas muitas vezes, nós pensamos que o amor de Deus ou o poder de salvação de Deus se limita às questões religiosas ou de obra. Então esse capítulo 8 nos mostra e nos remete a pensar de quem pode nos separar do amor de Deus. Se comer carne na sexta-feira vai ser amaldiçoado, então está separando do amor de Deus? Não é verdade? Se blasfemar uma imagem, né? Olha, as pessoas estão em ignorância. Versículo 38 diz assim, Romanos capítulo 8 e versículo 38. Porque eu estou certo, não há dúvida nenhuma no coração do apóstolo Paulo, de que nem a morte, nem a vida. A 10ª praga foi a praga que selou qualquer esperança de Faraó em que aqueles deuses, até do seu povo, iria livrar da mão do Senhor. Porque Deus mostrou quem é o Deus da vida e quem que é o Deus da morte. Deus deu seu filho e ele morreu. Deus é o Deus da morte. Se ele quiser, ele tira a vida daquele Deus. Então não adiantava os egípcios clamar ao Deus, a deusa Anubis, porque eles tinham morrido, porque que tinha ceifado. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida,
Olha, não é porque a condição de um corpo está em vida, ou está morto, ou foi dilacerado, ou foi comido pelos bichos, que alguém pode separar a pessoa da restauração que Jesus vai fazer em nossas vidas. Nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir. O que ele está dizendo? Que nem os homens, que nem os anjos, que nem os demônios caídos junto com Satanás, que pode separar o quê? Da promessa que Deus fez e que ele já cumpriu através de Jesus. O que mais que ele diz? Nem o presente e nem o porvir. Jesus diz que ele não vai comer mais, mas vai ter o quê? Um porvir. Não é o fato que vai demorar 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 anos para Jesus voltar, que alguma coisa pode separar a obra de Cristo naquela cruz vicária por nós, do amor que Deus tem, nada pode tirar a sua salvação. O apóstolo Paulo continua dizendo assim: nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura pode separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele usa aqui o alto, né? Porque ele dá uma referência aos céus, à expansão da criação de Deus. Também ele diz aqui no versículo, eu perdi o versículo aqui, e nem a profundidade, nem coisa alguma, porque ele está dizendo que por mais que o mundo evolua, naquele tempo não tinha foguete para levar a pessoa para Marte, hoje tem, nada, aonde a pessoa estiver. Nada pode nos separar daquela obra vicária de Cristo na cruz. Por isso que o Cordeiro é tão especial. Nem você e nem eu, com os meus pecados, podemos nos separarmos do amor de Deus. Salvação não se perde. A pessoa que está em ignorância ainda, comemorando uma Páscoa, pode ser que um crente que já entregou a vida para Jesus está lá comemorando Páscoa. Mas ele precisa entender, ler a Bíblia, a nova aliança, as Escrituras, para que você possa entender o plano de salvação de Deus na sua vida. Enquanto as pessoas estão sacrificando Páscoa na ignorância, as suas almas estão indo para onde? Para o inferno. Por isso que eu gosto dessa data, embora eu não comemore essa Páscoa, porque o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificada por nós, é uma excelente oportunidade para você pregar sobre o amor de Deus, para todas as pessoas que ainda estão em ignorância. Amém?